Me trancaram em um hospital psiquiátrico contra a minha vontade. Disseram que eu estava louca. Mas eu nunca estive tão lúcida na vida. Essa é a história de como tentaram me silenciar. E de como eu lutei para recuperar minha voz. Eu me chamo Mafalda. Tenho 78 anos e carrego marcas que ninguém vê. Durante muito tempo, ninguém me ouvia de verdade. Era como se minhas palavras fossem ruídos distantes, abafados pela pressa e pelo descaso. Eu vivia com meu filho mais velho e sua esposa, que não gostavam muito da minha presença. Achavam que eu já estava passando dos limites. Começaram a me chamar de confusa, esquecida e até de louca. No início eram apenas comentários, sussurros trocados na cozinha quando achavam que eu não estava ouvindo. Diziam que eu precisava de ajuda, que era perigoso me deixar sozinha em casa. Eu, que tinha criado 4 filhos com sacrifício, agora era tratada como um peso. Uma manhã, meu filho chegou com um tom de voz estranho, me dizendo que iríamos ao médico. Confiei. Nunca imaginei o que estava por vir. Entramos no carro e seguimos em silêncio. A estrada era longa e o caminho me parecia cada vez mais estranho. Quando chegamos, percebi que não era uma clínica comum. As grades, os portões trancados, a expressão fria das recepcionistas. Meu coração começou a bater forte. Meu filho não me olhava nos olhos. Quando perguntei o que era aquilo, ele apenas disse: "Vai ser melhor assim, mãe." Tentaram me convencer de que era uma internação voluntária. Mas quando tentei ir embora, fui impedida. Assinaram papéis sem meu consentimento. Disseram que eu representava perigo para mim mesma. Eu implorava, chorava, dizia que estava sã. Mas ninguém ouvia. A partir dali, minha voz foi silenciada e meu pesadelo começou. O quarto era gelado, com uma cama dura e um cobertor fino. O cheiro de desinfetante era tão forte que ardia nos olhos. As paredes eram brancas, sem quadros, sem vida. Logo na primeira noite, uma enfermeira entrou e me deu um comprimido sem explicar o que era. Recusei. Ela forçou. Senti o gosto amargo na garganta e, minutos depois, minha visão começou a embaçar. Acordei no dia seguinte com o corpo pesado e a mente turva. Não sabia onde estava nem quanto tempo havia dormido. Tudo parecia um sonho ruim. Havia outras mulheres nos corredores, algumas em silêncio, outras chorando, algumas rindo sem parar. Comecei a me perguntar, será que eu realmente estava ficando louca? Mas no fundo eu sabia que não. Eu estava lúcida. E isso tornava tudo ainda pior. Tentei conversar com um médico que passou rapidamente pelo corredor. Disse que aquilo era um erro, que eu não precisava estar ali. Ele mal me olhou. Fez anotações em sua prancheta e disse que meu quadro era inicialmente resistente ao tratamento. Tratamento? Eu não tinha doença alguma. Eu só queria sair dali e voltar para minha casa. Mas não havia escapatória. Aos poucos percebi que ali dentro, quanto mais você tenta provar que está são, mais eles acham que está doente. Era como um labirinto sem saída. Minhas palavras eram distorcidas. Minha raiva era vista como histeria. Cada tentativa de se defender virava um motivo a mais para te manter presa. E então comecei a silenciar, a observar, a planejar. Com o passar dos dias aprendi o ritmo do lugar. Tinha horários rígidos, regras que mudavam conforme o humor dos enfermeiros. O café da manhã vinha sempre frio, e os remédios eram distribuídos como balas, sem explicação. Vi mulheres sendo amarradas à força, presas em quartos escuros. Uma delas era a dona Celina, que chorava por um filho que nunca vinha visitá-la. Fiz amizade com a Jurema, uma senhora de olhos brilhantes que dizia ter sido internada pelo próprio irmão, por causa de uma herança. Ela falava baixinho, como se as paredes escutassem. Aqui dentro, se você gritar, ninguém escuta. Mas se você sussurrar, talvez alguém te entenda. Ela me dizia. Comecei a guardar minhas forças para conversar com ela. Era meu único alívio. Cada dia era uma batalha entre manter minha sanidade ou me entregar ao desespero. A saudade da minha neta, das plantas que cuidava com tanto carinho, do cheiro do meu café. Tudo isso me corroía. E o mais doloroso era saber que minha ausência não fazia falta. Ninguém vinha me visitar. Meu filho, que prometera voltar, nunca mais apareceu. Eu me sentia morta em vida. Havia noites em que o choro das outras pacientes me impedia de dormir. E outras em que o silêncio absoluto me assustava ainda mais. Comecei a escrever pequenos trechos em guardanapos escondidos, tentando manter viva minha memória,
minha história, minha verdade. Porque se eu esquecesse quem era, então eles teriam vencido. Após 3 meses sem visitas, um milagre aconteceu. Minha neta, a pequena Elisa, apareceu com os olhos marejados e o coração apertado. Já era uma mocinha, tinha 19 anos e estudava psicologia. Ela ficou chocada ao me ver naquele estado. Tentou me abraçar, mas os enfermeiros vigiaram de perto. Sentamos num banco no pátio, e ali, pela primeira vez em muito tempo, eu senti esperança. Expliquei tudo o que tinha acontecido, cada detalhe. Ela ouviu em silêncio, mas seus olhos ardiam de revolta. Disse que aquilo não estava certo, que ela iria fazer algo. Pedi que fosse discreta, pois qualquer movimento impulsivo poderia me prejudicar. Ela prometeu que investigaria o que aconteceu, falaria com advogados, buscaria ajuda. Pela primeira vez, alguém me acreditava. Depois que ela foi embora, os dias passaram devagar. Fiquei apreensiva, com medo de que algo desse errado. Mas mantive a fé. Continuei fingindo calma, aceitando os remédios, agindo conforme esperavam. Sabia que precisava resistir até que minha neta conseguisse me tirar dali. A esperança virou o combustível da minha sobrevivência. Na semana seguinte, um novo médico apareceu. Diferente dos outros, ele se apresentou com um sorriso respeitoso e me chamou pelo nome. Disse que estava revendo meu caso por solicitação judicial. Algo dentro de mim despertou. Era o começo da virada. E eu sabia que ainda tinha muito a contar. Esse novo médico, Dr. Vinícius, passou a conversar comigo com atenção. Me fazia perguntas reais. Ouvia minhas respostas com interesse. Percebi que ele estava mesmo querendo entender. Mostrei os guardanapos que escondia com meus relatos. Ele os leu com cuidado e disse que aquilo seria útil para reavaliar minha internação. Foi a primeira vez que me senti tratada como um ser humano ali dentro. Pouco depois, minha neta voltou, acompanhada de uma advogada. Descobriram que meu filho havia alegado que eu apresentava sinais de demência e agressividade, mas não havia exames ou laudos reais. Tudo havia sido feito com base em declarações falsas. Um escândalo se desenhava. Mas eu ainda estava lá, dentro, esperando pela liberdade que me foi arrancada. A advogada entrou com um pedido judicial de reavaliação. E durante esse processo, ficou claro que minha internação era ilegal. Muitas pacientes ali estavam na mesma situação, silenciadas por uma rede de abusos e negligência. Minha neta e o médico novo se tornaram meus aliados. Eles sabiam que minha história poderia mudar, não apenas a minha vida, mas a de muitas outras. Depois de muitas semanas de espera e audiências, finalmente chegou o dia. Eu receberia alta. Ouvir aquelas palavras foi como voltar a respirar depois de muito tempo debaixo d'água. As portas que se abriram naquele dia pareciam mais leves. E eu sabia que dali pra frente eu nunca mais deixaria que me calassem novamente. Ao sair do hospital, senti o sol no rosto de uma forma diferente. Era como se eu estivesse renascendo. Abracei minha neta com força, como se o tempo perdido pudesse ser recuperado naquele gesto. Voltei a morar com ela, que alugou-lhe um pequeno apartamento com a ajuda de alguns amigos. A liberdade tinha um gosto doce, mas o trauma ainda pesava. Passei meses em terapia, tentando reorganizar meus pensamentos. Tinha pesadelos, medos, inseguranças, mas também tinha força. Aprendi a falar sobre o que vivi com coragem. Fui convidada por uma ONG para contar minha história em um encontro de familiares de pacientes psiquiátricos. Naquela roda de conversa, vi o poder da minha voz ecoando em outras dores. Meu filho? Nunca mais o vi. Soube que ele enfrentou um processo por abuso e falsidade ideológica. Ele alegou que só queria me proteger. Mas sei que o motivo foi outro. Ele queria vender a casa da família e se livrar de mim como um empecilho. Triste, mas real. Perdoá-lo é um processo. Talvez eu chegue lá. Mas esquecer, jamais. Hoje tenho orgulho da mulher que sobreviveu ao silêncio. Planto flores na varanda, faço crochê para vender e recebo visitas de vizinhos que vêm ouvir minhas histórias. Minha neta diz que sou uma guerreira. Eu apenas digo que sou uma falda e que ninguém mais vai me calar. Então, se você está ouvindo minha história agora, saiba de uma coisa. Nunca duvide da sua sanidade só porque alguém disse que você está louco. Nunca deixe que te calem. E, acima de tudo, nunca perca a esperança. Porque, às vezes, tudo o que você precisa é que alguém acredite em você. E eu acredito. Então se inscreva no canal, ative o sininho
E compartilhe-me esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Porque juntos podemos dar voz a quem nunca foi ouvido.